Olá pessoal, meu nome é Douglas e hoje eu vou continuar aqui falando sobre o único Deus e os outros deuses, porque realmente na história do mundo foram surgindo outros deuses, mas nenhum deles conseguiu fazer concorrência, nenhum deles se comparou ao único Deus vivo e verdadeiro que criou todas as coisas, que inclusive é o Deus que nos dá vida, respiração e tudo mais. Então, os deuses que vão surgindo ao longo da história nos povos, eles eram apenas deuses feitos pela imaginação dos homens. Essa é a realidade. Isso é um fato incontestável. Então, quem está acima de todos, quem é o Deus eterno e o único Deus verdadeiro, é o Deus que criou todas as coisas, o nosso Deus e Pai, nosso Criador. Não há mais ninguém. Ele mesmo fala sobre isso. Se você ler no livro do profeta Isaías, você vai ver ele falando a respeito disso, em vários textos. E além disso, não é apenas no livro do profeta Isaías que o próprio Deus fala sobre isso, mas em outros textos também, para esclarecer, para ficar assim de forma explícita que ele é o único Deus, não há outro. É dessa forma que você e eu somos convencidos disso, por essa verdade que ele diz. E essa verdade ainda está presente no século XXI e vai continuar assim até o fim dos tempos. Então, tudo isso é para que a humanidade, de forma geral, possa reconhecer o único Deus vivo e verdadeiro. Ah, mas eu nunca vi Deus, como é que eu vou crer em quem eu não posso ver? Você pode ver ele, você pode reconhecer os atributos dele, sim, através das coisas que foram criadas. E isso está escrito na Epístola de Paulo aos Romanos, a partir no capítulo 1, a partir do versículo 18. Leia lá que você vai ver que você pode reconhecer Deus através das coisas que foram criadas. Por isso os homens são indesculpáveis, porque tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus. Pelo contrário, começaram a criar deuses, esculpir pela sua arte, pela sua imaginação, para cultuar esses deuses, para sacrificarem esses deuses. Tudo errado. A humanidade sempre fez tudo errado. Se desviou do Deus que a criou para adorar a uma criatura que eles mesmos criaram. Esculpiram em madeira, em pedra, enfim. De várias formas. Então, a humanidade, infelizmente, caiu nesse erro de ser politeísta, de acreditar em outros deuses que eles mesmos criaram. Então, isso é algo que conta contra a humanidade. Infelizmente, essa é a realidade. Mas, mesmo com tudo isso, o Deus vivo e verdadeiro ainda ama a sua criação, principalmente os seres humanos, racionais, que têm a capacidade de pensar, porque Deus criou eles assim, com a capacidade de pensar, de raciocinar, de refletir, de entender, de compreender as coisas. E quando alguém compreende Deus, o Deus vivo e verdadeiro, através das coisas que foram criadas, aí a pessoa ela passa a ter consciência desse Deus. E ela abandona os ídolos, abandona os deuses falsos e se converte ao Deus vivo e verdadeiro. E assim prossegue nele. Porque dessa forma o Deus vivo vai com certeza falar com essa pessoa, vai se manifestar na vida dessa pessoa, vai agir em favor dessa pessoa, vai se revelar a ela todos os dias. Então isso aconteceu comigo e acontece com várias pessoas. E pode acontecer com qualquer pessoa que quiser sinceramente crer no Deus vivo e verdadeiro. Então, é sobre isso que eu estou falando aqui. A diferença entre o Deus vivo e verdadeiro e os outros deuses dos povos que não passam de ídolos. Essa é a realidade, essa é a diferença. Então, nós devemos entender isso hoje. Porque devemos entender
através do que está escrito nas Escrituras, onde existem muitos textos falando claramente sobre o Deus vivo e verdadeiro em comparação com os deuses dos povos. Há uma grande e imensa diferença. Essa diferença tem que ser percebida por todos. Então eu vou ler aqui um texto que fala sobre isso. Esse texto está aqui no livro do profeta Jeremias. E está escrito assim: mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Já deixa muito bem claro aqui. O Senhor é verdadeiramente Deus. Ele não é um Deus falso, um Deus fingido, um Deus criado pela arte e imaginação dos homens, como existem muitos por aí. Não, ele é verdadeiramente Deus e ponto final. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Então, quando Deus age com indignação, com ira, com cólera, nenhum ser humano consegue suportar ele agindo dessa forma. Isso é só um pouco da demonstração do poder de Deus quando ele está agindo, para julgar, para fazer alguma coisa. A humanidade não consegue suportar isso aí. Nenhum ser humano consegue suportar isso. Essa é a verdade. E o texto prossegue dizendo: assim lhes direis, os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e de debaixo destes céus. Então, Deus aqui, pela boca do profeta, está dizendo que os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e de debaixo destes céus. Então, esses deuses dos povos, eles não fizeram nada. Não fizeram o céu e a terra, não fizeram o mar. Nada, eles não criaram nada. Aqueles que creem em um Deus que não consegue fazer nada, está crendo em um Deus inútil. Essa é a verdade. Mas aquele que crê no Deus que criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, esse sim crê no Deus Todo-Poderoso, que é o Deus que pode fazer alguma coisa em favor do ser humano. É nesse Deus que devemos depositar a nossa confiança, a nossa esperança. Essa é a verdade que tem que estar na vida de todo aquele que quer viver com o Deus vivo e verdadeiro. E nunca mais dar ocasião ou razão ou qualquer outra confiança aos deuses dos povos que não passam de ídolos. Eles não fizeram nada. Não podem fazer nada. Nunca poderão fazer nada em tempo algum. Essa é a realidade deles. Então, hoje eu vou falar aqui sobre dois deuses que são relatados nas Escrituras. Esses deuses eram deuses dos povos. Então, o primeiro deus aqui é Dagon. Então está escrito assim: Dagon ou Dagan-Takala era um deus venerado pelos filisteus ou povo de Canaã. O seu nome pode provir de Dag, peixe. Assim, ele é representado como um ser que é metade peixe e metade homem. Então, é assim que é esse deus Dagon. Mas ele é um deus criado pela arte e imaginação dos homens. Ele não existe, ele não pode fazer nada por ninguém. Ele nunca fez nada pelos filisteus em tempo algum. Os filisteus acreditavam nesse deus, mas acreditavam... O fato de eles acreditarem nesse deus era algo em vão, era algo inútil. Então, isso é algo que acontecia com os povos filisteus. Essa era a realidade deles. Então, eles estavam errados. Eles não conheciam um Deus verdadeiro. E se você ler as Escrituras, você vai ver
que a Arca da Aliança, quando foi colocada próxima à estátua de Dagon, leia lá o texto que você vai ver o que aconteceu com Dagon. É muito bem claro. Só o fato da Arca da Aliança estar perto dele já demonstrou um pouco do poder do Deus vivo e verdadeiro, que os filisteus não conheciam. O que eles conheciam era Dagon. Era Dagon, esse Deus que era metade peixe, metade homem, que eles adoravam, cultuavam, sacrificavam, enfim. Tudo em vão. E o segundo Deus aqui é Nisroch. Nisroch ou Nisroch era um deus assírio que é citado nas Escrituras, no livro de 2 Reis, capítulo 19, versículo 31, e no livro do profeta Isaías, capítulo 37, versículo 38. E Nisroch é descrito como uma divindade com cabeça de águia, com asas e músculos exagerados. Nisroch é conhecido na mitologia mesopotâmica, mas provavelmente deva ser um deus da agricultura. Então, esse Nisroch era o deus do rei da Assíria, que era Senaqueribe. Quando Israel derrotou o exército dos assírios, que na verdade foi um anjo que derrotou, se você ler o texto lá, você vai conhecer essa verdade. Quando esse rei fugiu, ele voltou para a Assíria e entrou lá no templo para adorar esse deus Nisroch. E quando ele estava lá adorando, ele foi ferido à espada pelos seus filhos. E ele morreu ali. Então, esse deus Nisroch também é outro deus dos povos que não passam de ídolos. Não adiantou nada Senaqueribe adorar esse deus, porque ele não fez nada por ninguém em tempo algum também. Então é inútil adorar outro deus. É algo em vão, você está perdendo seu tempo. Ele nunca vai estender a mão para ajudar você em tempo algum. Mesmo que você sacrifique, cultue e adore a esses deuses feitos por mãos humanas, feitos pela imaginação dos homens, eles nunca vão fazer nada por você. É a hora de você entender essa questão. Senaqueribe não entendeu isso nunca, ficou cego diante do seu próprio Deus e morreu ali diante dele. Então, isso é algo que aconteceu mesmo, é um fato histórico. Está registrado nas Escrituras, para que todas as pessoas possam ler e saber, por causa disso, quem é o Deus de verdade, o Deus que age e ninguém pode impedir. Então, isso é certo de acontecer. Então, nós devemos deixar esses ídolos, deixar esses deuses e começarmos a crer no único Deus verdadeiro. Então, para terminar aqui, eu vou ler aqui um texto que está aqui no livro de 1 Crônicas. Deixa eu achar aqui o texto. Primeira Crônicas. Achei aqui o texto. O texto está escrito assim: porque todos os deuses dos povos são ídolos. O texto já fala uma verdade absoluta, eterna. Porque todos os deuses dos povos são ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. O Senhor é o Deus supremo, o único Deus vivo. Ele fez os céus. E os deuses dos povos são ídolos, não fizeram nada, não criaram nada. Mas o Senhor criou os céus,
a terra, o mar e tudo que neles há. Criou você, criou a mim. E é Ele que nos dá vida, respiração e tudo mais. Então, é isso que Deus faz. Enquanto os outros deuses não fazem nada, são ídolos apenas. E o texto prossegue dizendo: glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Então, é isso que nós devemos entender. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses. Então, o Deus verdadeiro é mais temível do que todos os deuses. Porque Ele é o Deus de verdade. Todos os povos temem a esse Deus. Isso é um fato real. Muitos têm medo de Deus. Têm temor de Deus. Então, é a esse Deus que nós devemos dedicar as nossas vidas. Porque Ele é o nosso Deus e Pai. Ele nos criou com corpo, alma e espírito. Então nós devemos exaltar esse Deus, que fez essa obra de criação maravilhosa que nós podemos ver todos os dias quando olhamos para o céu, para o sol, para o mar, para as florestas, para as montanhas, enfim, para a criação de forma geral. Ele que criou tudo isso. Então ele tem que ser bendito, tem que ser adorado, tem que ser louvado eternamente por cada um de nós. Então eu espero que essa mensagem de hoje sirva para encorajar, estimular e incentivar você a crer no único e Deus vivo e verdadeiro, que assim ele vai se manifestar em sua vida da mesma forma que fez comigo e com milhares de pessoas. Então essa é a mensagem de hoje. Amém.